Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ellen Talks. Hoje a gente vai explorar uma obra muito importante, Mensagens Escolhidas, volume 1, de Ellen G. White. Oi. Sim, um livro fundamental. Ele reúne escritos dela de um período bem longo, né? Desde 1844 até 1915. Exatamente. E o interessante é que foi compilado bem depois, só em 1958, quer dizer, já com uma perspectiva histórica. Pois é. E não é só juntar textos antigos. Essa obra, ela ajudou a dar forma ao que a gente chama hoje de teologia adventista sistemática, sabe? Faz todo sentido. E quais são os grandes temas que o livro aborda? Assim, para dar uma ideia geral. Olha, são vários pilares. A inspiração profética, claro, a pessoa de Cristo, sua divindade e humanidade, a relação entre a lei e o evangelho, que é sempre um ponto delicado, né? Sim, sempre rende discussão. E também a doutrina do santuário, os eventos finais, o papel da igreja. É bem abrangente. E você mencionou que ajudou a sistematizar. Foi uma resposta a alguma necessidade específica da época, essa compilação? Com certeza. A igreja estava crescendo, se desenvolvendo e surgiam debates, controvérsias, né? Era preciso ter clareza doutrinária. Entendi. Então o livro veio para, tipo assim, colocar os pingos nos is em alguns assuntos. Exato. O próprio neto dela, o Arthur White, disse que o livro trazia uma clarificação definitiva. Então ele serve como um guia para a Bíblia, uma defesa da fé e também explora a revelação profética. Falando em revelação, é sempre bom a gente reforçar o papel dos escritos de Ellen White em relação à Bíblia, né? Para não haver confusão. Essencial, esse ponto é crucial. Os escritos dela são vistos como inspirados? Sim. Mas nunca como um substituto para a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática, a autoridade máxima. É a chamada luz maior. Isso. E os escritos dela seriam uma luz menor, guiando para a luz maior. Ajudam a entender, a aplicar os princípios bíblicos no dia a dia, sabe? Fortalecem a fé. E essa mensagem é só para adventistas? De forma alguma. Embora tenha nascido na experiência adventista, a mensagem é universal. É para todos que buscam um relacionamento mais profundo com Deus. Crescimento espiritual. Ótimo. Bom, vamos entrar em um dos temas então, a inspiração profética. Como o livro apresenta isso? Certo. O livro defende o que chamamos de inspiração de pensamento. Não é uma inspiração verbal, tipo um ditado mecânico, palavra por palavra. E qual a diferença na prática? A ideia é que Deus inspira os pensamentos, a mensagem central, as ideias, mas permite que o profeta use suas próprias palavras, seu estilo, dentro das suas limitações humanas e culturais. Entendi. Então, a fidelidade está na mensagem, não necessariamente em cada vírgula ou escolha de palavra exata. Exatamente. O profeta é um instrumento ativo, não uma caneta passiva, digamos assim. Isso mantém a mensagem divina, mas com a marca humana do mensageiro. E isso se conecta com a autoridade desses escritos, né? São inspirados, mas sempre apontando de volta para a Bíblia. Perfeito. A Bíblia é o teste final. Os escritos ajudam, guiam, corrigem, mas a base, a norma, é a Escritura Sagrada. Certo. Outro tema central que você mencionou é a cristologia, a visão sobre Cristo. Sim. O livro é muito enfático nisso. Afirma a plena divindade de Jesus, desde a eternidade, e também a sua humanidade real, genuína, que ele assumiu quando veio à Terra. E tem aquele ponto sobre ele ter vivido sem pecar na nossa natureza, né? Isso é muito importante. O livro destaca como ele viveu em nossa natureza humana caída, mas sem ceder ao pecado. Isso mostra que, pela graça de Deus, a obediência é possível. E como isso se liga à salvação? Bom, isso é a base da obra redentora dele, né? A vida perfeita, a morte na cruz como nosso substituto pagando pelos nossos pecados, a ressurreição e o ministério que ele continua fazendo por nós lá no céu. Entendi. E essa redenção nos leva direto para outra dupla, lei e evangelho. Como Mensagens Escolhidas lida com essa tensão aparente? É, uma tensão que às vezes as pessoas criam, né? O livro defende que a lei moral, os 10 mandamentos, continua válida. É um reflexo do caráter de Deus, um padrão para a nossa vida. Mas e a salvação pela graça? Aí que está a chave. A obediência à lei não é o meio para ser salvo. A salvação é pela graça, unicamente pela fé em Cristo.
Ponto final. Então, qual o lugar da obediência? A obediência é o resultado, o fruto natural da salvação. É a resposta de amor de quem foi transformado pela graça. A gente não obedece para ser salvo, mas porque já foi salvo por Jesus. Faz sentido? Totalmente. É uma mudança de perspectiva fundamental. E pensando no legado desse livro, qual o impacto dele hoje? O impacto foi imenso para consolidar a identidade adventista, para trazer unidade doutrinária e continua super relevante. O historiador George Knight diz que é uma das apresentações mais claras e abrangentes da teologia adventista. Então não é só um livro histórico? De jeito nenhum. Ajuda a entender as raízes, claro, mas também dá insights para questões teológicas de hoje e principalmente para o crescimento espiritual pessoal, para a vida cristã prática. Fica muito claro, então, que Mensagens Escolhidas, volume 1, não é só um livro para ler. É um recurso vivo, orienta, unifica, esclarece, tem profundidade e aplicação prática. Exatamente. É uma obra que continua falando muito hoje. E olha, a riqueza desses assuntos é enorme, né? Vale a pena continuar explorando. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar, aqui no Ellen Talks temos outras conversas sobre temas relacionados. Fica o convite para conferir. Isso mesmo. E se essa nossa conversa de hoje foi útil, se agregou algo, pedimos que nos ajudem a alcançar mais pessoas. Sigam o podcast, curtam, avaliem, comentem o que acharam e compartilhem com quem possa se interessar. É isso aí. A gente encerra por aqui, lembrando que essa busca por entender mais, por crescer na fé, é uma jornada valiosa, que a gente continue explorando juntos. Até a próxima!